Boa tarde, meus irmãos. Vocês, meus irmãos, em qualquer parte do nosso imenso Brasil ou do nosso imenso universo, né, que estiver me assistindo aí, uma ótima tarde para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu queria pedir para você dar aquele joinha, né, para dar força aí para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. Pedir também para você que assiste meus vídeos, mas ainda não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva aí, se inscreva, dá essa força para mim. E queria também dizer para aquele irmão que é testemunho de Jeová, mas está ficando de lado, né, porque já não está acreditando em tudo mais, e ali não pode duvidar de nada, né? Você gostaria de conversar, gostaria de fazer algumas perguntas? Faça para mim as perguntas. Vai ser um prazer para mim responder as perguntas para você, tá bom? E aquele irmão que já foi testemunha de Jeová há muitos anos, mas saiu de lá porque ou foi desassociado ou dissociado, nem lembra mais de testemunha de Jeová, mas o irmão a lembra de Jesus, a lembra da palavra de Deus. Ô meu irmão, se você quer conversar sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, fala comigo também. E aquele irmão que passou por uma seita, né? Seja ela qual for, o irmão teve uma experiência terrível e quer usar a sua experiência para ajudar outros, para evitar que outros caiam na mesma enrascada, né? Que caiu. Mas talvez o irmão é um pouco tímido para fazer um vídeo, não leva muito jeito, né? É simples. Faça um áudio aí, só você aí, tranquilo, suas palavras ali, conta direitinho o que aconteceu com você e manda para mim, que eu faço um vídeo aqui contando a sua história. O meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037, das Minas Gerais. Uai, que trem bom danado. Meus irmãos, o profeta Isaías nasceu no ano de 765 a.C. E no ano de 740 a.C., ele então com 25 anos, ele começou a profetizar. Isaías profetizou para o reino de Judá, ou reino do sul, como você queira dizer, com a capital Jerusalém. Mas a profecia de Isaías não parou por aí. Ela foi até os dias do cativeiro, babilônico, né? Quando a nação judaica ali, o reino do sul, foi levado ao cativeiro babilônico. Portanto, aquela profecia de Isaías, capítulo 43, versículo 10, ela foi uma promessa de Deus para o povo judeu, que eles retornariam à sua terra de origem. Mas, agora imagine, um grupinho, um mísero grupinho, formado no ano de 1874, depois de Cristo, né? Depois de Cristo, né? E no ano de 1935, depois de Cristo, esse grupinho diz que esse texto aplica-se a eles. Imagine, o grupinho foi formado no ano de 1874, depois de Cristo. Foi formado o grupinho com o nome de Estudantes Internacionais da Bíblia. E quando foi no ano de 1935, depois de Cristo, esse grupinho diz que aquele texto de Isaías 43:10 aplica-se a eles, onde Deus diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, ou Jeová, como queira dizer. Veja, meus irmãos, ali Deus disse para a nação judaica, não foi para esse grupinho não, ó. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, ou Jeová, como queira dizer. Meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, meus irmãos, o povo judeu era testemunha de quê? O povo judeu era testemunha do que Deus fez pelos seus antepassados, né? Quando Deus tirou ali os seus antepassados do cativeiro egípcio, né? Então, aquilo ali,
aquilo ali ia passando de pai para filho, de maneira que os filhos ali, os filhos dos judeus, as descendências futuras, sabia daquele milagre que Deus fez, tirando a nação de Israel ali, né, do cativeiro egípcio. Então, eles eram testemunhas disso, né? Eles eram testemunhas disso aí. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Esse grupinho hoje que se diz testemunhas de Jeová, eles são testemunhas de quê? O que esse grupinho testemunha? Me responda, por favor. Esse grupinho é testemunha de quê? Bom, será que essa profecia ela foi para a nação judaica ou para esse grupinho? Quando Deus disse ali, vós sois as minhas testemunhas, com quem que Deus estava falando? Com a nação judaica ou com esse grupinho no ano de 1935 depois de Cristo? Com quem que Deus estava falando? Vamos ver? Vamos ver um contexto, que é uma coisa que o corpo governante das testemunhas de Jeová não conhece. O contexto. Através do contexto, nós podemos ver com quem que Deus estava falando quando ele diz, vós sois as minhas testemunhas. Isaías 43, 1. Vamos ver Isaías 43, 1, aqui o contexto, né? Aqui diz assim, ó, mas agora assim diz o Senhor, Jeová, o Senhor ou Jeová, como você queira dizer, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas porque eu te remi e te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Então veja, meus irmãos, Deus estava falando com Jacó ou Israel, que era o povo judeu. Presta atenção, vamos ler o texto mais uma vez. Ó, assim diz o Senhor ou Jeová, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Então, meus irmãos, com quem que Deus estava falando aqui? Com esse grupinho pretensioso ou com a nação de Israel? Então veja, meus irmãos, é muita pretensão, né? É muita pretensão desse grupinho. Agora imagine só, formar uma organização com base numa mentira. Porque a organização das testemunhas de Jeová, ela é formada com base numa mentira. Com base em um texto que foi profetizado para uma nação e eles pegaram como se fosse para eles. Então vejam, meus irmãos, imagine só uma organização religiosa formada com base em um texto escrito para os judeus, não para eles. Agora vejam, meus irmãos, isso aí foi escrito há uns 2.700 anos antes de Israel, antes das testemunhas de Jeová apossar desse texto. Portanto, vocês podem ver que essa afirmação deles não tem fundamento. Essa afirmação deles dizer que são testemunhas de Jeová não tem. Ainda mais fazendo isso com base em no suposto nome de um Deus que não é o nome de Deus. Um suposto nome de Deus que é um nome que só eles defendem esse nome de Deus. Nenhuma outra religião defende esse nome de Deus. Só eles que defendem esse nome de Deus. Só eles que reconhecem que o nome de Deus é Jeová. Agora, meus irmãos, vamos supor que o nome de Deus seja Jeová. Bom, vamos supor. Porque isso é apenas uma suposição. Porque nenhum ser humano conhece a pronúncia do nome de Deus. Até porque nós conhecemos a representação do tetragrama, né, com 4 letras consoantes, e que nenhum ser humano conhece as vogais que eram usadas ali, porque as vogais
elas eram supridas na hora que a pessoa ia pronunciar o nome. Então, como esse nome, devido ao fato dos judeus ter passado muitos anos na Babilônia, no cativeiro babilônico, e depois passado muitos anos com a influência do idioma grego, os judeus perderam essa pronúncia. Então, nós não temos essa pronúncia. Então, esse nome Jeová foi um nome inventado. Então, esse nome Jeová, ninguém pode afirmar com certeza que o nome de Deus é Jeová, porque ninguém sabe. Bom, agora, mesmo que o nome de Deus fosse Jeová, vamos supor que fosse, vamos fazer de conta que o nome de Deus é Jeová. Tá, o nome de Deus é Jeová, vamos fazer de conta que é. Mesmo que o nome de Deus fosse Jeová, nós hoje não seríamos testemunha de Jeová. Nós seríamos testemunha de Jesus. Veja, porque em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse para os cristãos ali, para os seus seguidores ali: vós sois as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Preste atenção, Jesus disse para eles: quando vocês receberam o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, se alguém não quer ser testemunha de Jesus, então é porque ele não recebeu o Espírito Santo. Porque Jesus diz: quando chegar sobre vós o Espírito Santo. Então veja, meus irmãos. Agora, tem uma coisa. As testemunhas de Jeová, elas dizem que os seus supostos ungidos, serão reis e sacerdotes de Cristo e reinarão com Cristo por 1000 anos. Eles afirmam isso. Eles afirmam que esses supostos ungidos, os 144.000, o escravo fiel e prudente, eles serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo por 1000 anos. Mas veja, meus irmãos, a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, que os que reinarão com Cristo são testemunhas de Jesus, não são testemunha de Jeová, não. Os que vão reinar com Cristo, eles dão testemunho de Jesus, não é testemunha de Jeová, não. Veja, por exemplo, veja comigo o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Ali diz assim, ó: e vi tronos, e nestes assentaram aqueles aos quais foi dado o poder de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também vi quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte e nas suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então veja, meus irmãos, a Bíblia diz que os que reinarão com Cristo por 1000 anos são testemunhas de Jesus. Não são testemunhas de Jeová, não. Virão, reis e sacerdotes reinarão com Cristo por 1000 anos. Agora veja, meus irmãos. Outro dia, um certo senhor fez um comentário no meu canal, falou comigo assim: você já fez muitos vídeos criticando as testemunhas de Jeová. Você não tem medo das testemunhas de Jeová estar certa e você está cometendo um erro? Você não tem medo disso? Então a minha resposta para ele foi essa: olha, meu prezado, se as testemunhas de Jeová estiverem certas, a Bíblia está errada. Como eu tenho certeza que a Bíblia não está errada, eu tenho certeza que quem está errado são as testemunhas de Jeová. Então por isso eu critico. Porque eles também vão na casa das pessoas criticar a religião das pessoas dentro da casa das pessoas. Então, se eles têm o direito de ir na casa das pessoas, falar da religião das pessoas, falar que a religião dos moradores ali está errada, eu tenho o direito de chegar aqui no YouTube e fazer um vídeo falando que a religião deles está errada. Bom, e eu falo e provo. Eu falo com todas as provas. O que eu falo, eu não falo por alto, não. Eu falo
tudo com provas, certo? Igual eu estou provando aqui, ó. Irão reinar com Cristo no céu. Reinar durante 1000 anos. São testemunhas de Jesus. Não são testemunhas de Jeová, não. Está em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4. Agora, meus irmãos, eles podem dizer assim, mas e os 144 mil? Bom, a Bíblia, principalmente ali no Apocalipse, é um livro muito simbólico. É um livro bastante simbólico. Portanto, a Bíblia fala de 144 mil, mas são 144 mil judeus. A Bíblia fala que de 144 mil que foram selados, em Apocalipse capítulo 7, versículo 4. 144 mil que foram selados, o número de 144 mil, mas são judeus. São das 12 tribos dos filhos de Israel. E pelo que eu saiba, os supostos ungidos são norte-americanos. Eles não são judeus, não. Eles não nasceram em Israel, não. Então, portanto, essa profecia de Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, dos 144 mil que foram selados, ela não aplica a esses ungidos, a esses supostos ungidos das testemunhas de Jeová. Porque eles são norte-americanos. Eles não são judeus. E ali fala de 144 mil de todas as 12 tribos dos filhos de Israel. Então, não tem nada a ver com testemunha de Jeová. Então, portanto, as testemunhas de Jeová é uma seita norte-americana que mente para essas pessoas, para ganhar dinheiro às custas delas. Não tem nada desse negócio de 144 mil ungidos que irão para o céu. Porque os que irão para o céu são testemunhas de Jesus e não testemunha de Jeová.